Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 14 e nós vamos ver dos aforismos 53 até o 56. Viu, gente? Esse estudo de hoje ele vai ser bem interessante porque são temas muito diversos. O Baltazar Gracian, nesse livro, ele fala de tudo que vocês imaginarem, e entre os temas que a gente vai ver hoje, vamos falar sobre a diligência, a importância da gente ter consistência nas nossas atividades, fazer algo todos os dias um pouquinho, com muito foco, com determinação. Outro tema bem interessante que a gente vai ver hoje é os improvisos. Ele fala até sobre isso, gente, o tema dos improvisos. Como que você pode utilizar os improvisos na sua vida de uma forma bacana, de uma forma interessante. Vocês vão gostar desse estudo de hoje. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, darem um like, um joinha no vídeo, compartilharem com seus amigos, se inscreverem no canal. O algoritmo do YouTube ele funciona a partir do número de curtidas. Quanto mais curtidas ele tem, mais entende que é um conteúdo relevante e assim distribui como recomendação para outras pessoas. Então eu conto com você, gente, essa gentileza de darem um like e um joinha no vídeo. Da mesma forma no Instagram, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem lá no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, aqueles que possam se beneficiar dessas reflexões. Beleza, gente? Vamos lá começar pelo 53. Ele diz o seguinte: diligência e inteligência. A diligência executa com presteza aquilo que a inteligência planejou. É paixão dos tolos a pressa. Como não descobrem o fundamental, agem afobadamente. Os sábios, ao contrário, costumam pecar por hesitação, pois é da previsão que nasce o preparo. Os tolos não param ante nada, os sábios ante tudo. Às vezes, as coisas são julgadas corretamente, mas não acabam em erro por ineficiência e negligência. A presteza é a mãe da sorte. Muito faz que não deixar nada para o dia seguinte. O lema grandioso: apressar-se devagar. É tão interessante que ele fala, principalmente no final, gente. Muito faz que não deixar nada para o dia seguinte. Um lema grandioso: apressar-se devagar. É aquele velho ditado que todo mundo conhece: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Porque o nome disso é o que? É procrastinação. As coisas importantes você vai empurrando com a barriga, deixando para depois. E aí quando você vai fazer, você faz no atropelo, você faz sem capricho, né, sem dar o melhor de si, fica aquela coisa meia boca. E aqui nesse aforismo ele quer nos alertar com relação a isso, da gente fazer um pouquinho todos os dias. Uma expressão que eu gosto demais, gente, e mais uma vez eu retomo a querida professora Lucilena Galvão, que fala direto isso nas suas palestras, nas lives que ela participa, a expressão sem pressa e sem pausa. Olha como é bonito isso, a gente fazer alguma coisa sem pressa e sem pausa. Um pouquinho todos os dias. É como se fosse uma pequena construção que a gente vai colocando tijolinho a tijolinho e no final a gente constrói um castelo. Né? Tem até as pessoas que falam poeticamente sobre isso. De tijolinho em tijolinho eu construí o meu castelo. Vocês já ouviram falar pessoas falando assim, eu acho bonito, poético. Essa é a proposta desse aforismo, você fazer um pouquinho todos os dias com consistência, com diligência. Diligência é isso, é você ter foco, você ter uma meta, você ter determinação e você não assim parar aquilo que você está fazendo, não voltar atrás, não arredar o pé, como se diz popularmente, e seguir, prosseguir até o fim naquilo que você acredita, naquilo que você sonha. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, eu me lembrei de um exemplo perfeito que cabe aqui com maestria. É o exemplo do grande Michelangelo. O Michelangelo, talvez a sua principal forma de trabalho era com esculturas. Ele fazia esculturas maravilhosas. E ele é o dono, ele foi o que criou uma das obras que eu acho mais lindas do planeta, gente. Se duvidar, talvez seja a obra mais bonita, uma das mais bonitas, que é o Davi. Ele fez o Davi, né, que ele tem 4,5 metros de altura aproximadamente, né, e se eu não me engano ele está lá na França, né, num dos museus lá da França. E aí ele construiu, gente, interessante, pouca gente sabe dessa história. Ele construiu o Davi
ao longo de 2 anos e 4 meses. Ele levou 2 anos e 4 meses para terminar o Davi, aquela obra tão perfeita. Você não encontra uma falha sequer nessa obra que, como eu sempre digo, ela não tem preço. Se você tentar comprar essa obra, não tem dinheiro no mundo que consiga pagar por ela, porque ela não tem preço, ela é uma coisa que está totalmente fora de qualquer questão monetária. Ela é um patrimônio da humanidade. O Davi e muitas outras obras de grandes mestres são patrimônio da humanidade. E olha que interessante, ele levou 2 anos e 4 meses construindo e ele não deixou de trabalhar um dia sequer. Eu li algumas coisas sobre a vida dele, sobre a biografia do Michelangelo. Ele, enquanto fazia o Davi, ele tinha muitas outras obras em andamento. Ele sempre tinha aquele horário do dia que ele se dedicava ao Davi. E aí se você ficar imaginando a construção do Davi, se ele não fosse um cara diligente, um cara persistente, consistente, ele abandonaria. Porque quando você vê a pedra bruta, ainda por ser lapidada, se você não tiver essa visão além do alcance que só os escultores conseguem ter, e pessoas geniais como o Michelangelo, ele conseguia na cabeça dele imaginar o Davi pronto, o Davi perfeito. Mas para isso ele teria que retirar tudo aquilo que não fosse o Davi, todos aqueles escombros, aquelas partes que não eram o Davi. E para isso era muita diligência. Se fizesse as contas, se você fizer os cálculos, a estrutura do Davi, ele fazia algo em torno de uns 10 a 15 centímetros mais ou menos por dia. E assim, com muito trabalho, com muito foco, com muita determinação, depois de 2 anos e 4 meses, ele ficou pronto. E essa obra magnífica, que até hoje, quem chega perto, fica assim, boquiaberto. Como é que um ser humano conseguiu fazer algo com tamanha perfeição? Eu gosto de brincar dizendo isso, que se tem uma coisa que na humanidade se aproximou do que a gente pode chamar de algo perfeito, é essa obra dele, que é o Davi. Que todo mundo já viu, com certeza, está sempre nos livros de história, às vezes aparece em documentários. E aí é bacana, eu quis trazer essa historinha para vocês, para mostrar o quanto é legal, o quanto é interessante ser diligente. Você fazer um pouquinho todos os dias, sem pressa e sem pausa. Quando a gente faz isso, a gente não faz ideia do quão longe podemos ir, viu, pessoal? Vamos lá pro 54, diz assim: ousar com prudência. Até as lebres puxam a juba de um leão morto. Não se brinca com a coragem. Se ceder uma vez, acabará cedendo de novo e sempre. Será preciso vencer mais tarde, e teria sido melhor se impor no início. O brio da alma é mais ousado que o corpo. É como a espada. Deve permanecer embanhada na prudência, pronta para a ocasião. É a defesa da pessoa. Um espírito fraco prejudica mais do que um corpo fraco. Muitos tiveram predicados excelentes, mas por lhe faltar esse alento do coração, pareceram mortos e foram sepultados em sua frouxidão. Não foi sem intenção que a engenhosa natureza uniu a doçura do ferrão a doçura do mel ao ferrão da abelha. No corpo há tantos nervos quanto ossos. Não permita ao espírito ser só brandura. Esse aforismo, gente, é tão bonito porque ele está falando sobre o caminho do meio nas nossas atitudes. Se tem algo que eu já falei várias vezes e ainda vou retomar em muitos vídeos pela frente ao longo dessa série de vídeos, é sobre o caminho do meio, gente. O caminho do meio, a meu ver, é o caminho perfeito, que é o caminho que nos leva à harmonia, ao equilíbrio, sem ir para os extremos. Aqui ele está comentando sobre os extremos da agressividade e o extremo da frouxidão, o extremo de você ser capaz dos outros, você se submeter completamente. Tudo isso é ruim, tanto um quanto o outro. A gente precisa estar no caminho do meio, nós sermos doces, sermos pessoas meigas, como ele compara com o mel da abelha. Essa comparação é super interessante, da abelha, que tem mel e tem ferrão. Nós sermos doces, sermos pessoas gentis, sermos pessoas empáticas, agradáveis, né, que sabem dialogar. Tudo isso é o nosso mel. Mas também tem momentos que nós precisamos colocar o nosso ferrão, que é a nossa
assim, nossa boa vontade, aquela vontade de fazer acontecer, entende? Esse ferrão tem a ver com isso, né? Com a nossa impetuosidade, com a nossa agressividade positiva, como eu já comentei no vídeo anterior, comentando sobre a história do Gandhi, né? Quando a gente não quer se submeter a algo que possa nos prejudicar, é nessa hora que a gente coloca o nosso ferrão assim, à tona, entende? É muito legal o que ele está falando aqui. Esse usar com prudência tem a ver com isso. Ora nós somos esse mel, esse doce, essa meiguice. Ora nós somos mais fortes, nós somos bem impetuosos. É preciso isso, principalmente, como eu falei, em horas que a gente for prejudicado. Porque muitas vezes tem pessoas que querem puxar o nosso tapete, que querem denegrir nossa imagem, que querem realmente nos fazer mal. Se a gente se submeter, a tendência é que isso se repita, e assim a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela fica em frangalhos. É isso que você quer para a sua vida? Se você está assistindo esse vídeo, certamente não. Então que a gente coloque isso na nossa prática de vida, que a gente saiba que precisa ter os dois, equilibrar nesse caminho do meio, sem extremos. O extremo da agressividade é terrível, todo mundo vai querer se afastar de você. E o extremo da doçura, da meiguice, da submissão também é terrível, porque todo mundo vai pisar em cima de você, vai fazer você de gato e sapato, percebe? É simples assim, gente, não tem rodeios. Esse é um aforismo que vai direto ao ponto, e eu procurei ser o mais objetivo possível. Vamos lá para o 55, diz assim: saber esperar é prova de um grande coração quando se tem grandes reservas de paciência. Nunca se afobe ou nunca dê vazão às emoções. Domine-se e dominará aos outros. Vagueie pelas vastas dimensões do tempo rumo ao centro da oportunidade. A hesitação sábia tempera os acertos e amadurece os segredos. A muleta do tempo é mais poderosa do que a clava de aço de Hércules. O próprio Deus não castiga com as mãos de ferro, mas com os pés de chumbo. Um maravilhoso ditado. O tempo e eu enfrentamos quaisquer outros dois. A sorte dá recompensas maiores àqueles que esperam. Ou seja, aqui ele está falando sobre essa espera sábia. Não se trata daquele esperar de quem não simplesmente não está tentando fazer nada, né? Porque nessa hora eu sempre me lembro do grande Paulo Freire, né? Sobre a esperança ativa. A gente precisa esperar do verbo esperançar, não do verbo da espera acomodada. Tanto ele como o grande Mário Sérgio Cortella sempre comentavam, e ainda comenta no caso do Mário Sérgio Cortella, em palestras, que tem as pessoas que falam assim: espero que dê certo, espero que resolva, espero que melhore. Isso não é esperançar, isso é aquela espera acomodada. Essa espera, gente, é ruim, é uma espera extremamente negativa. Essa é a espera daquelas pessoas que dizem: alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que resolver isso. E você? Cadê você nessa história? O que você está fazendo? Quais estão sendo as suas atitudes? Entende? Esse aforismo é para a gente se questionar a respeito disso. Essa espera sábia, a gente esperar, mas essa esperança ativa, a gente fazendo a nossa parte, sabendo que no tempo certo as coisas vão se maturar. Isso é que é o bacana desse aforismo, que as coisas elas levam um tempo para maturar. Eu já comentei outras vezes em vídeos anteriores sobre os ciclos. Tudo na natureza é regido por ciclos. Nós também somos regidos por ciclos. Tudo tem começo, meio e fim. Se a gente quiser apressar as coisas, vai dar problema. A gente vai ter problemas. Agora até me lembrei, gente, sobre a borboleta. Eu gosto demais do Rubem Alves. O Rubem Alves ele falava sobre essa coisa da borboleta. Tem um processo dela virar de lagarta para borboleta. Essa frase não é dele, eu não sei nem de quem é a autoria. Eu já li muitas vezes, mas eu desconheço a autoria dessa frase. Que diz assim, gente, olha que frase bonita. Dá para encaixar nessa questão dessa espera sábia. Diz assim que a lagarta, para que ela vire borboleta, ela não precisa de um milagre. Tem pessoas que dizem que é um milagre a lagarta virar borboleta. Não é. A lagarta, para virar borboleta, ela precisa de um processo.
ela precisa passar por todo aquele processo de virar casulo, né? E aos pouquinhos ir abrindo esse casulo e se transformar numa linda borboleta voando pelos ares, entende? Ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, porque são ciclos. Assim como é com a natureza, com as borboletas, assim somos nós também. Tem esferas e processos. Quando a gente está fazendo o que precisa ser feito, aquilo que nos cabe, e a gente sabe que está no caminho certo, está construindo, até fazendo um paralelo com o outro aforismo, estamos sendo diligentes, consistentes, persistentes, tudo vai acontecer, vai fluir no seu devido tempo. Mas a gente precisa respeitar esse tempo. E como é o nome disso? Paciência. A gente precisa ter paciência com esses processos. Quando a gente tem essa paciência, tudo flui, tudo se resolve, tudo dá-se um jeito. Não é bacana isso, gente? Para concluir esse aforismo, eu vou deixar uma sugestão de um podcast que eu fiz bem recente, lá no meu canal, falando sobre uma frase que eu gosto demais, que é atribuída a Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa da Igreja Católica, doutora da Igreja Católica. Ela tem uma frase bem conhecida que diz assim: a paciência tudo alcança. E esse é o título desse podcast. Eu falei trazendo um texto do Chico Xavier, que era outro grande sábio. Eu trouxe um texto, fiz uma reflexão a partir de um texto do Chico Xavier, falando sobre essa paciência que é sábia, essa paciência do esperar com essa esperança ativa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, cliquem nesse link, né, para ouvir, que vocês vão expandir essas reflexões desse aforismo. Esse podcast ele tem esse título: a paciência tudo alcança. Se vocês quiserem ir direto também, ou no SoundCloud ou no Spotify, vocês também encontram, beleza? Vamos lá pro 56, o último de hoje. Diz assim: ter bons repentes. Eu achei fantástico esse aforismo, porque aqui ele está falando sobre o improviso. Ele diz: eles nascem de uma feliz presença de espírito. Graças à sua vivacidade, não há apuros nem acasos incômodos. Alguns pensam muito e fazem tudo errado, enquanto outros fazem tudo certo sem antes ter pensado. Alguns têm reservas diante perístase. As dificuldades revelam o melhor deles. Trata-se de monstros que prosperam com a improvisação e erram sempre que pensam em algo. O que não lhes ocorre de imediato jamais lhe ocorrerá, e de nada adianta pensar depois. A rapidez arranca aplausos, pois revela uma capacidade prodigiosa. Argúcia no pensamento, prudência nos atos. Eu achei esse aforismo tão legal, gente, porque na mesma hora que eu li, eu me lembrei de uma das grandes artes, que é o teatro. Eu sou um apaixonado por teatro, inclusive uma das coisas que eu nunca falei, gente, nem em vídeo, nem em podcast. Lá atrás, lá para 2010, 2011, eu até pensei, gente, em entrar, né, para um grupo de teatro e fazer por um tempo para treinar essa questão da comunicação, de destravar. Eu era extremamente tímido, muito reservado, e eu até pensei, mas na última hora eu pensei, não vou fazer isso não é para mim esse caminho. E de certa forma foi até bom, porque eu sei que são duas coisas muito diferentes. Apreciar o teatro como uma pessoa que assiste e você está lá na frente, você está no palco. É muito diferente. E assim, eu continuo apaixonado por teatro. Eu acompanho sempre que possível peças. Infelizmente a gente está vivendo uma pandemia e não está sendo possível assistir peças de teatro presenciais. Mas eu tenho essa honra, né, esse privilégio de morar no Ceará e ter aqui simplesmente um local repleto de imensos artistas, de pessoas incríveis que trabalham com teatro. A exemplo do grande Carri Costa. Sempre que possível eu falo sobre ele, sobre o seu grupo de teatro. É um grupo maravilhoso, o Companhia Cearense de Molecagem. Ele é um cara sensacional. E aí, para falar sobre esse aforismo, eu me lembrei demais dele e de todos os seus parceiros da sua companhia, né? A Solange Teixeira, o Denis Lacerda e muitos outros. Eles têm esse poder de improvisar. Ou seja, na hora que eles estão lá atuando, cada peça é um espetáculo, é uma coisa totalmente nova. Eles vão improvisando de acordo com o dia, de acordo com as pessoas que estão lá, entende? Eles vão interagindo com a plateia
E cada dia eles falam coisas diferentes, eles dão risadas diferentes, é lindo, gente, de ver. Eu já tive a oportunidade até mesmo de assistir a mesma peça 2, 3 vezes, 4 vezes, e é sempre diferente. Mesmo sendo o mesmo roteiro, cada vez é uma coisa totalmente inédita, totalmente diferente. Por quê? Por causa do improviso. E nessa hora, gente, eu deixo aqui minha reverência, porque é uma inteligência absurda, é uma inteligência que nem todos têm. Essa de improvisar, de você fazer na hora. A palavra repente significa isso. Por isso que as pessoas falam de repente. De repente é no improviso. Você improvisa e sai como for, na hora, assim. Você não pensa direito, você simplesmente faz. Para isso é preciso ter muita inteligência, uma inteligência prática. É muita essa inteligência sinestésica, sabe? É por isso que esse aforismo especificamente eu vejo demais dentro desse universo do teatro, do cinema. São as pessoas que, a meu ver, são mestres do improviso. Tem o pessoal da palhaçaria também, que são mestres do improviso. Mas é legal falar sobre tudo isso, porque expande a nossa mente. A gente pode ir além e conhecer outros universos que coexistem, que são muito bonitos, muito interessantes. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje. Foram bem amplas, foram bem diversas, mas todas muito importantes na nossa vida para que a gente vá desenvolvendo essa arte da prudência. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos, aqueles que possam se beneficiar desses conteúdos todos. E no próximo vídeo a gente vai começar a partir do 57. Isso, a partir do aforismo 57. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.